Muita gente acredita que chegou no topo, que não pode crescer mais, porque se crescer vão aumentar os problemas. Então, se é para aumentar os problemas, eu prefiro não crescer. Se tá difícil, tá errado. Eu acredito muito nessa frase. E tudo aquilo que você vai fazer na tua empresa, que tá difícil de fazer, tá difícil de contratar, tá difícil de reter, tá difícil de vender, tá difícil de entregar, tá difícil dar conta, pode apostar, tá errado. Porque tocar uma empresa não é para ser difícil. Tocar uma empresa é fácil, desde que eu faça as coisas do jeito certo. O que você está fazendo que você não deveria estar fazendo, que não sobra tempo para você fazer aquilo que tem que ser feito na tua empresa, para você trabalhar no estratégico e ser empresário de verdade? Fazer a empresa crescer ou estar no controle de tudo? O que é melhor, Campa? Essa é uma ótima pergunta e a gente vai abordar hoje. Esse aqui é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E entre esses dois, de fazer a empresa crescer ou de estar com o controle de tudo, eu prefiro os dois. Então, Cris, por que eu tenho que escolher se eu posso ter as duas coisas? Essa é a questão. Essa é a questão. A gente pode crescer e pode continuar com o controle de tudo. E será que as pessoas acreditam nisso, Campa? Eu acredito que as pessoas não acreditam nisso. Muitas pessoas, elas pensam assim, ó, puxa, mas quanto mais a minha empresa crescer, mais vai aumentar meus incêndios, mais eu vou ter gente, mais eu vou perder o controle da situação. Eu não vou poder acompanhar o que está acontecendo com a minha empresa. Muita gente pensa. E o pior de tudo, muita gente acredita que chegou no topo, que não pode crescer mais, porque se crescer vão aumentar os problemas. Então, se é para aumentar os problemas, eu prefiro não crescer. Que coisa séria. Aquele pinheirão gigante, aquela árvore que poderia dar tantos frutos, vira um bonsaizinho, uma árvorezinha desse tamanho. É um pecado, né? É um pecado, exatamente. E assim, ó, o que é importante a gente deixar claro, né? O que é uma empresa crescer? Uma empresa crescer, ela está diretamente ligado a mudar os resultados, melhorar os resultados. E quando a gente fala em resultados, a gente está falando de lucro. Lucro é o resultado. Por que lucro? Porque é o negócio mais fácil que a gente tem de medir o desempenho de uma empresa é pelo lucro. Se ela não está dando lucro, significa que a gestão não está boa, o modelo de negócio não está bom, o produto ou serviço não está bom. Agora, se está dando lucro, significa que eu estou fazendo as coisas do jeito certo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E se ela está com o lucro e as pessoas estão assoberbadas, cansadas de tanto trabalhar, com pressão que parece que está com um revólver na cabeça, isso também não é fazer a empresa crescer. Não. Isso é a porta do cemitério. Para então, todo mundo, né? Para todo mundo. Para todo mundo. E é interessante você trazer esse assunto aqui, porque o que acontece assim, ó? Tem muitas empresas que o dono é estressado, o dono é corrido, trabalha demais, trabalha 14, 15, 16 horas por dia. Mas tem muitas empresas que, além do dono, pessoas-chave da empresa também fazem isso. Também tem que trabalhar um monte. Então eu defendo muito que, muitas vezes, é melhor a gente fazer menos, mas fazer com mais qualidade, fazer bem feito, fazer algo mais pensante, mais estratégico, do que simplesmente estar ali, executando, carregando. Por quê? Porque quando a gente carrega, o crescimento ele parece muito mais distante, tem que estar empurrando as coisas para que as coisas aconteçam. Porque às vezes o empresário acredita que para ele fazer a empresa crescer, ele precisa de muita força, muito empenho, muitas horas do dia. E às vezes não. Às vezes é melhor ter menos horas, mas horas com mais qualidade, com mais leveza, com mais tranquilidade, que o resultado vai ser muito melhor do que estar simplesmente empurrando, carregando as coisas. E tem muita gente que acredita que trabalhar demais faz com que a empresa renda mais. Se eu obrigar todo mundo a fazer mais horas, se eu obrigar todo mundo a vir no final de semana para bater meta, é ali que a meta vai acontecer. Eu não acredito nisso, Campa. Eu acredito que se tivesse olhado a meta todos os dias do mês e tivesse dado um foco em resolver o problema... Estratégia, né? Exatamente, o foco na estratégia de resolver as coisas antes, não precisaria trabalhar tantas horas no final do mês. Às vezes pode acontecer. A gente não vai ser iludido também de dizer, ai, a gente mora na Ilha de Caras, onde tudo é perfeito, nunca vai acontecer nenhum problema, porque daí seria mentira, a gente estaria mentindo para eles aqui. Mas, na verdade,
O que a gente precisa enxergar? Se uma ou duas vezes precisa ser feito um serão, que nem a gente fala lá no sul, né, um extra, tá tudo bem, pode ser feito. Mas se isso vira uma rotina e todo dia precisa fazer hora extra, todo final de semana precisa trabalhar, liga um alerta, liga uma luz muito vermelha e muda isso, não é? Eu gosto muito de uma frase que pra gente aqui na Viva Positivamente é um mantra. E é tão mantra que eu carrego no meu pulso. A tua tá aí? A minha tá guardada. Tá guardadinha pra... Exatamente. Mas ó, a minha tá aqui, ó. E ela tá escrito assim, ó: se tá difícil, tá errado. Eu acredito muito nessa frase. E tudo aquilo que você vai fazer na tua empresa, que tá difícil de fazer, tá difícil de contratar, tá difícil de reter, tá difícil de vender, tá difícil de entregar, tá difícil dar conta, pode apostar, tá errado. Porque tocar uma empresa não é para ser difícil. Tocar uma empresa é fácil, desde que eu faça as coisas do jeito certo. Desde que cada pessoa que eu contrate tenha claro, assim, qual é a responsabilidade, quais são os resultados que eu espero dela, qual é o caminho que ela vai ter que percorrer para entregar esses resultados. Que haja uma estratégia pensando no crescimento, pensando na aceleração, aí a empresa cresce de forma saudável, sem tanto esforço. Porque o esforço é o que a gente entra nessa questão. Tá difícil, tá errado. Ah, mas quando você tem um mundo perfeito, tudo é possível, né, Campa? Mas na minha empresa, dá os problemas e eu não sei como resolver e eu tenho que trabalhar mais horas do dia. Tá legal. Só falo do que eu ouço todo dia. Só falo do que eu já vi. Mas então, aí é que tá. Existe erradicar os incêndios numa empresa? Nunca mais vai ter incêndio? Não. Eu adoraria dizer que sim, que existe, mas não existe. Não. Eventualmente vai dar algum incêndio na empresa. Mas aí entra a diferença daquele empresário que está no estratégico e aquele que está com cabeça de operário. Qual que é a diferença? Aquele que tem cabeça de estratégico, ele para e pensa assim, ó: pô, aconteceu um incêndio. Para contextualizar, o que é um incêndio? Um incêndio é um problema, uma situação adversa que aconteceu. Aconteceu o fato, aconteceu, tem que ir lá e resolver. Vamos trazer assim um exemplo prático. Imagina que um incêndio realmente pegou fogo aqui nessa sala. Tá pegando fogo, literalmente. O que eu tenho que fazer quando pega fogo? Primeira coisa: apagar o fogo, senão vai tomar conta de tudo, né? Se eu não apagar, melhorar não vai. Vou ter que apagar. Beleza, então aconteceu um incêndio na empresa, a primeira coisa, vai lá e resolve o incêndio. Mas o empresário operário, aí eu vou lá, perco meu tempo, resolvo aquele incêndio, no outro dia aquele incêndio vem de novo, no outro dia vem de novo, e aquilo vira uma constância tão grande que as pessoas levam aquilo como normal. Isso faz parte. Agora, olha a diferença do empresário estrategista. Opa, deu um incêndio aqui, o que eu vou fazer? Vou apagar o incêndio. Beleza, apaguei, voltei à normalidade. Agora eu vou entender por que aconteceu esse incêndio. Como que eu faço para que esse incêndio não aconteça de novo? Aí o que eu estou trabalhando? Estou trabalhando na prevenção. Se você falar com qualquer bombeiro e perguntar assim qual é o melhor jeito de combater um incêndio, a resposta vai ser: não deixa o incêndio pegar. Então, vai acontecer incêndios numa empresa organizada? Vai, mas vai acontecer quantas vezes, Cris? Uma. Uma. Uma única vez. Por que uma? Porque eu aprendi com ele. Então, eu ficar repetindo os mesmos incêndios, as mesmas correrias todo santo dia, não é saudável, impede a minha empresa de crescer. E essa questão assim de a gente ter sistemática de trabalho já vai fazer com que o crescimento seja sustentável da empresa. Porque as pessoas vão entender o que é o trabalho delas para não gerar tantos incêndios também, né? Pois é, exatamente. Mas aí entra aquela questão da pergunta inicial que originou esse podcast. Crescer ou manter o controle? Para resolver isso, muitas vezes, o que o empresário entende por controle? Muitos empresários entendem por controle. Controle é eu estar em cima da minha equipe o tempo inteiro. Sabe aquela história que diz assim: é o olho do dono que engorda o boi? Você acredita nela? Eu acredito nessa história, mas não do jeito que é contada. Então conta aí, como que você acredita? O que o pessoal diz por aí, Campa? É o olho do dono que engorda a boiada. Eu preciso estar com o olho em cima de tudo, porque senão eles vão fazer bagunça, eles vão fazer erro, vai gerar retrabalho, vai comer o meu dinheiro, depois eu que tenho que pagar o erro deles. Ou vão me roubar. Todas essas coisas.
Mas eu acredito que o olho do dono precisa estar nos processos e nos indicadores, e não ali. Não é assim que você ensina? É assim que eu ensino, exatamente. Então, veja bem, ó. Muitos empresários, Qual é a diferença, disso, né? Por conta disso, de o olho do dono que engorda a boiada, que engorda o boi, estão ali em cima da equipe o tempo inteiro. Olhando o que as pessoas estão fazendo, mandando, dando respostas, dando soluções, muitas vezes usando simplesmente os braços e as pernas das pessoas. Esquecem que as pessoas que estão ali também têm um cérebro. Já se eu sou um empresário estratégico, deixa aquela pessoa usar o cérebro dela dentro dos meus padrões, dentro dos meus processos, mas não só braços e pernas. Então, dito isso, esta visão distorcida do negócio, que eu ter controle, eu estar em cima de tudo, obviamente vai impedir a empresa de crescer. Por que vai crescer? Por que vai impedir de crescer? Pensa comigo. Enquanto você está lá pequeno, com 10, com 15 funcionários, até dá para ter o olho em cima de todo mundo. Tá ali talvez numa sala pequena, tá no máximo na sala do lado, vai ali, fica atento, ouvindo, falando com um, ouvindo o outro. Eu acho loucura, desnecessário, mas tem gente que faz assim, 10, 15 pessoas, até consegue. Mas e quando tem 40, 50, 100, vai conseguir olhar todo mundo que tá fazendo? Quando chegar nos 300, fica maluco. Não, já tá maluco antes. Já ainda. morreu. Eu acho que já em 20 já tá maluco, em 30 tá maluco. Aí o que essas pessoas que pensam isso, que tem que estar no controle de tudo, distorcem esse pensamento achando que tem que estar fiscalizando as pessoas, acredito que vai fazer quando tiver mais gente. Não, aí eu vou ter gerentes de confiança cuidando daquelas áreas, e aí essas pessoas fazem isso por mim. Beleza? Beleza. Mas tem outro porém. Aí eu coloco, se eu tenho lá de novo 10, 15 gerentes, eu consigo ficar olhando o que eles estão fazendo para ver se eles estão olhando o que a equipe deles está fazendo, correto? Mas e se eu tiver 50 gerentes, como é que se faz? Aí bota os gerentes para gerenciar os gerentes? E aí? Vira um efeito cascata impossível de gerenciar. Então, este controle, se você pensar que este é o controle do jeito certo, aí você está correto. Ou cresce, ou mantém o controle. E geralmente bate no teto. Bate no teto. Acabou? E não consegue mais crescer. Não consegue mais crescer. Não consegue, porque perde o controle com facilidade. Saiu um gerente e acabou com tudo. Exato. Se saiu 2, então ferrou. Aquele pensamento, às vezes. Quer ver outro pensamento em cima disso que às vezes me preocupa? Qual que é o pensamento? O meu caixa, eu tô ali de olho nas pessoas que estão no caixa. Tem 3, 4 caixas na minha empresa, eu tô de olho no dinheiro que tá ali. E aí o estoque tá lá soltão. Não bate com o sistema, ninguém controla, todo mundo entra lá no depósito, todo mundo pega a mercadoria, ninguém confere. Onde tem mais dinheiro? No caixa ou no estoque, geralmente? É no estoque. Os produtos são caros. Pois então. E aí, acho que tá no controle de tudo? Então é pseudo-sensação de ter o controle na mão. Não tenho controle. E mais, mesmo que eu tenha 10, 15 pessoas e eu fique olhando o tempo inteiro, será que eu consigo realmente olhar o tempo inteiro o que as pessoas estão fazendo? Não pode nem no banheiro. Não pode nem no banheiro. E a hora que descuidar, vai dar bagunça. É um péssimo modelo de controle isso, ter que estar em cima das pessoas. Tá, então o que tem que fazer? Bom, aí vem uma outra coisa extremamente simples. Para mim, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que ter gente de confiança. Eu tenho uma premissa que eu vou falar e talvez eu até vou levar umas pedradinhas por isso, tá? Mas é a minha maneira de pensar. Eu não tenho pessoa de confiança. Em nenhuma das minhas empresas tem gente de confiança. O que significa isso? Campa, você não confia em ninguém? Não, não é isso. É que eu não contrato gente de confiança. Como que não? Contrata ladrão, então? Não contrato ladrão. Eu contrato pessoas que minimamente têm os requisitos para ocupar aquele cargo, as competências, os comportamentos. Mas eu confio em quê? Gestão e processo. Óbvio, se eu olhar para qualquer pessoa da minha equipe e perdi a confiança em você, ele vai dançar. Não vai estar comigo. Fato. Para mim, confiança é como virgindade, só se perde uma vez. Então ele é de confiança, mas ele vai se agarrar nos processos, é isso? Não é que ele é de confiança. O que é de confiança é os processos e a gestão. Aí eu sei que, eu posso confiar naquela pessoa porque ela tem processos para seguir e a minha gestão faz com que eu consiga acompanhar se aquilo está acontecendo ou não. Em termos de liderança, tu sabe o que é meu conceito a respeito de confiança?
Conta Isso aí. as pessoas nunca, elas estão presentes para essa situação. Você ter uma pessoa de confiança dentro da empresa, ela é uma via de mão dupla. Por quê? Porque se eu sou o gestor daquela pessoa, se eu sou o líder daquela pessoa, aquela pessoa precisa ser de minha confiança de que ela vai executar o trabalho dela bem feito, Confiança na vai execução, né? vai entregar no prazo, vai fazer aquilo que precisa ser feito. Mas por quê? Por que eu confio nela? Primeiro, porque eu treinei. Isso. Segundo, porque eu dei os processos para que ela pudesse ser treinada dentro de processos. Terceiro, porque eu alinhei. Porque a gente está olhando na mesma página e sabendo o que tem que ser feito. E a outra via, que é a via de mão dupla que eu falei, é que aquela pessoa que é o meu liderado, ele precisa também confiar em mim, confiar na empresa. Se ele não tiver confiança de que ele consegue fazer o trabalho dele bem feito, Isso. se ele não consegue ter confiança de que vai ter processos e as métricas por onde ele está sendo avaliado. Ele se sentir confiante nesse caso, né? Exatamente. Se ele não conseguir confiar na empresa, sentir confiante de que ele pode entregar aquilo que ele veio para fazer, não adianta que nem ele mesmo vai confiar nele mesmo. Então, confiança, sim, é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. As duas partes têm que ter. Agora, você pensa assim, mas entende que isto é diferente de contratar pessoas de confiança? Completamente. A pessoa passou a ser confiável para mim. Completamente. Mas não porque ela é uma pessoa confiável. Porque ela passou a ser confiável porque ela segue um modelo de gestão, ela segue padrões. A mesma coisa... E padrões não são para engessar, Não né? são para engessar. Mas antes de falar no padrão para engessar, deixa eu falar assim, essa questão de roubo também, preocupação com roubo. Eu acho que tem que ter, óbvio, né? E, inclusive, a pessoa que roubou um clips, para mim, é o mesmo valor de quem roubou 1 milhão. Não vale nada. Essa é a minha opinião. Tá? Ah, mas eu não vou deixar de ter o controle de estar em cima porque vão me roubar. Como que eu me cerco isso? Eu me cerco isso de controles. Estoque, por exemplo. Se eu tiver um estoque extremamente fechado com o meu sistema, não entra nada sem registro, não sai nada sem registro. Não entra ninguém lá, a não ser aquela pessoa que é dona daquele setor. Faz auditoria. Faz auditoria. Não vão me roubar. Se me roubar, eu vou pegar. E aí acabou, dá pano pra manga. Então, isto é eu ter um controle. Eu olhar o que está acontecendo. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não tem como você ter confiança nas pessoas se você deixa tudo a céu aberto. Né? Como se fosse sem telhado, a empresa, sem portão, sem porta. Aí tu pode botar o dedo na cara da pessoa e dizer, foi você que pegou, você Exato, roubou. Tá lá. A oportunidade faz o ladrão, alguns dizem, né? Mas eu acredito assim, ó, uma coisa que as pessoas mais gostam é de controle. Porque elas sabem que elas não vão ser julgadas sem necessidade. Claro. Tu pega um exemplo, a pessoa do financeiro. Nenhuma pessoa do nosso financeiro, ela sabe que ela não vai correr esse risco. Porque tem dupla conferência e tem assinatura digital. Então, sempre tem alguém que é o responsável por assinar aqueles pagamentos. Se faltar um centavo, pronto. Ela não foi ela. Não foi, exato. Por quê? Porque tá tudo amarradinho. Isso então, é uma segurança para a pessoa que está trabalhando no financeiro. Não é só a empresa confiar de que ela não vai roubar o dinheiro da empresa, porque ela está mexendo nas contas de banco. Mas é também ela confiar que ela não vai ser julgada de forma indevida. Agora você pega. Tem controle. Você pega o seguinte, já pegando esse gancho do financeiro, tá? A pessoa que paga as contas pra gente na Veio Positivamente. Sim. Ela mora no Mato Grosso, em Campo Grande, né? Não, Cuiabá, é outro? Agora me deu um branco aqui. Primavera do Leste. Mora no Mato Grosso. Nós estamos em Campinas. A maioria das pessoas da nossa equipe mora em outras cidades, em outros estados. Imagina se eu tivesse que estar lá olhando para a pessoa o que ela está fazendo. Não tem como. Então ela paga as contas estando em Primavera do Leste. Como que a gente pega isso? Gestão, controle, processos. E tá tudo perfeito. Ela está trabalhando com a gente já há 2 anos. 2 anos. Fazendo esse trabalho com maestria. E aí tem gente que diz assim, não posso deixar alguém pagar minhas contas porque vai me roubar. E a pessoa tá ali do lado. E vai roubar, estando do lado. Você entende o que eu tô falando? E isso é a questão assim, ó. Controle ou eu crescer? Pode crescer com controle. Cresce com controle, claro. A gente cresceu com controle. E tem gente que diz assim, ó. É impossível você ter uma empresa com as pessoas trabalhando home office. A gente tem o pior tipo de negócio que existe na face da Terra para controlar as pessoas. É complexo, né? Porque as pessoas estão nas suas casas. Tem gente da equipe que a gente nem conhece pessoalmente. Tem em Goiânia, tem em Portugal, tem em Poços de Caldas, tem em várias cidades do Brasil. Não vou falar todas agora porque não é o caso, né? Mas se as pessoas estão distribuídas fisicamente e a gente consegue ter um trabalho
contextualizado, um trabalho bom de todas as equipes, você que tem uma empresa que tem 4 paredes, as externas são 4 paredes, e você tem as pessoas todas ali, ou tem a segunda unidade, terceira unidade, são 3 locais simplesmente, se você tem 3 unidades. Como é que você não vai conseguir ter controle? Como é que você não vai conseguir fazer com que a tua empresa cresça de maneira sustentável? Fica uma indagação. Agora você pensa assim, a gente falou o caso financeiro, né? Mas vamos pegar outros casos, ó. Pessoal do comercial, pessoal do atendimento, todas as equipes nossas estão trabalhando em casa. Impossível ter um controle holístico, ficar olhando o que as pessoas estão fazendo. Campa, mas como é que se cerca isso? Cara, é muito simples. Tudo que as pessoas fazem está gerando indicadores. Esses indicadores alimentam um painel de gestão. Se aqueles números estão batendo, tá tudo ok. Não estou preocupado se a pessoa está cumprindo horário. Tem um exemplo de como faz isso? Quer sair durante o dia? Pode sair. Quer fazer um negócio particular? Pode fazer. Me interessa o quê? Tá entregando os resultados. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo. Tá. Pega, por exemplo, o time comercial. Para muitas empresas é o gargalo comercial. Por que é o gargalo? Porque o empresário chega no final do mês e diz assim, ó, pô, não bateu o número. Não bateu as metas. Em primeiro lugar, esperou o final do mês para ver isso? Dá para ter visto antes, lá na primeira semana, nos primeiros dias, ó, porque todo dia vai dando sinais. Sim. Né? Então, se eu estou olhando métricas que a gente olha, pô, quantos leads estão entrando? Qual o custo desse lead? Qualificação desse lead. A taxa de comparecimento em reunião, taxa de no-show, taxa de conversão. São números que estão gritando na tela toda hora, olhando para esses números. Então, se um número saiu da curva, peraí, não está vindo quantidade de lead suficiente. Ajusta lá com o tráfego. Está vindo lead, mas está desqualificado. O que é? O conteúdo. É página, é uma série de coisas que a gente vai ajustando no decorrer do tempo. Ou entre os próprios closers, né? A gente tem uma equipe de closers. Qual que tem maior rentabilidade? Qual tem menor rentabilidade? Exato. Porque ele tem mais, porque o outro tem menos. Como que vai se ajustar? Então, é esse olhar estratégico que, poxa, eu não preciso estar do lado do cara, vendo ele fazer. Não, e nem botar um revólver na cabeça dizendo trabalha. Os números estão mostrando, Cris. Então, os números numa empresa é a coisa assim mais linda de se ver. Os números. Porque eu preciso o quê? Cada setor da empresa tem que ter um painel que me dá números. E é ali que eu vou olhar, as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo. Quer ver só? Quando a gente fala em processos, muitas vezes há um conceito errado de processo. Tem gente que acredita que processo é dizer assim, não, na minha empresa é assim, assim, assado. Está lá verbalizado, isso não é processo. Premissa básica de processo é papel. Primeiro não é o processo, né? Não é o processo. Cada tarefa tem o seu. Começa por aí. Beleza. Mas um processo, ele tem que me dar algumas coisas. Principalmente como aquilo tem que ser executado e qual é o resultado. Qual que é o resultado de um processo? São indicadores. Então, se eu sei que um processo tem um padrão de desempenho e tem um padrão de resultados, o que eu preciso olhar? Se aqueles números de resultados estão acontecendo. Isto é um controle. Então, os líderes de uma empresa, para mim, o principal papel de um líder, ele é desenvolver as pessoas da equipe, fazer com que todos performem e todos cresçam numa empresa. Só que para que isso aconteça, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar esses números. O líder tem que estar preparado para olhar esses números, ver quem está batendo aqueles números naquele setor, e o empresário olhar os números gerais daquele setor. Tem sentido, Cris? Para mim tem sentido. Mas eu só escuto por aí dizendo, eu não tenho tempo. Eu não consigo olhar números se eu não consigo nem fazer o trabalho do dia a dia da minha empresa, rodar. Ou eu tenho que dar os orçamentos para os maiores clientes. Bom. Eu tenho que gerir os meus líderes, porque senão eu não consigo fazer. Ou ficar naquela roda de rato. Nossa, né? De novo, eu adoro falar essa roda de rato, porque eu acho que é a maior analogia que tem. As pessoas precisam entender assim. Se você hoje tem uma empresa, você tem que ocupar o teu papel de empresário. Se você hoje é um líder, você tem que ocupar o teu papel de líder. A pior coisa do mundo é você ser o melhor programador da empresa, o melhor vendedor da empresa e você passar a ser líder e continuar fazendo as mesmas coisas. Lembre que mudou para o papel de líder, mudou de função. Você foi demitido de programador, você foi demitido de vendedor e agora você é líder. São outras funções que você executa. E no momento que você aceitou o desafio de ser empresário, você foi demitido da tua função que você fazia antes e está sentado na cadeira de empresário. Se você não está,
Quem que vai estar no lugar do empresário se ele não está lá? Então, aí é que tá. Quando a pessoa me diz assim, eu não tenho tempo de arrumar minha empresa, a pergunta que passa na minha cabeça é assim, vai ter tempo para quem então? Não tem tempo para melhorar. Quem é que vai ter? Ou a pessoa se conforma que a realidade dela vai ser isso, ter uma empresa que precisa carregar o tempo inteiro nas costas, que talvez dê lucro, talvez um mês dê bom, talvez outro mês dê muito ruim, que não vai ter vida. Então se conforma com isso. Só daí faz um favor para nós, para de dizer que é empresário, tá? Não fala eu sou empresário. Porque quando eu ouço empresário dizer eu sou empresário e eu vou lá olhar ele na empresa dele, ele tá lá com o jalequinho, tá lá com o crachá fazendo coisa de funcionário, para mim ele não é empresário. Não é empresário. Não. Ele é o pior funcionário que ele tem. É o cara mais caro e é o cara que mais está negligenciando o seu papel, que é fazer a empresa ir pro próximo nível. Eu demitiria esse cara. Eu demitiria, exatamente. Se eu tivesse contratado uma pessoa que faz isso e tá dizendo que é empresário para trabalhar na minha empresa como empresário, eu demitiria. Não, não tá se fosse meu sócio, eu acabaria com a sociedade na hora. Com certeza. Acaba com a função. Não Acaba é nem com a falar. função. Claro. Então, pô, Demite. se eu não vou ter tempo de parar, olhar, definir indicadores, se eu não vou ter tempo de criar processo, se eu não vou ter tempo de implantar essa cultura para que a minha equipe entenda que há uma responsabilidade por trás, que há um caminho para entregar resultados, vai ter tempo para quê? Para chorar no final do mês que as coisas estão ruins. É para contar moeda em vez de contar notas. Para contar moeda, exatamente. Para contar centavos em vez de contar dólares, né? Aí se acomodou. Totalmente. E qual é o lugar do empresário, então? Então, o lugar do empresário é justamente olhando as coisas de cima para baixo, na cadeirinha do estratégico. Olhando números, definindo padrões, definindo melhorias, vendo oportunidade de melhorar. Porque todo negócio, ele pode estar performando o que for. Se você tirar tempo, se você fizer pausa estratégica para pensar o estratégico da tua empresa, você vai achar pontos de melhoria, sim. Agora, tem uma frase de Peter Drucker, que para mim é o pai da administração, né? O conceito que ele tem, inclusive. E ele diz assim, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E aí, às vezes, Cris, vem empresários falar com a gente que está nos programas nossos, gente que não tá, e diz assim, ó, Campa, a performance da minha equipe tá ruim. Ah, me dá um setor aqui que tá ruim. Ah, produção. Me dá os números da produção. Qual é a quebra? Qual é o tempo de atraso? Qual é o erro das pessoas? Quanto tá de índice de retrabalho? Sabe o que eu ouço de resposta? Não sei. Não é nem essa a resposta. A resposta é tá muito. Ah, meu Deus! Tá alto. Tá pior do que eu imaginava. Quanto? Ah, daí entra o que você respondeu, não sei. Então não tá medindo, daí vai melhorar como? Se não tá medindo, se não tá olhando para esses números. Não, mas eu tô em cima da equipe. Cara, se você tá em cima da equipe, você tinha que saber em que número tá isso. Você tá lá enfiado no maldito setor e você não sabe quanto tem de erro, quanto tem de retrabalho, quanto tem de atraso? Tá fazendo o que lá? Que controle é esse que tem nas mãos? Você me lembrou o caso do empresário. Esse conversou contigo faz poucos dias. Depois você vai complementar essa história que tu sabe melhor que eu. Que ele tinha problema na produção. Ele tá com o financeiro desgovernado por conta da produção que dá muito retrabalho. Aí eu fui conversar com os líderes deles, porque dentro dos nossos programas de acompanhamento empresarial, a gente também acompanha os líderes dos empresários. Então, a gente consegue fazer um olhar integral da empresa, olhando para o estratégico com o empresário, para o tático com os líderes e para o operacional com os funcionários. Porque a gente tem conteúdo para todo mundo, para a gente entregar um ROI, um retorno sobre o investimento muito maior daquilo que você está fazendo com a gente. Mas esse não é o caso agora. O caso é que esses líderes desse empresário chegaram e eles disseram assim, Cris, tá com um problema lá na produção que o líder ele não tá conseguindo engajar e ele cobra de maneira descompensada as pessoas, ele não sabe falar e acaba que ele fica quieto para ele não cobrar as pessoas, então aceitam o que querem entregar. E aí, se eu olho para o lado, eu tenho pena do meu chefe, porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa do bem, e eu fico com pena dele, então eu tento lá ajudar, só que eu acho que ele deveria tirar aquela pessoa de lá. Olha o tamanho do problema de liderança que ele tem. Então, simplesmente, deixou um cara que era bom, ficou ruim, permaneceu lá, num lugar que ele não tinha competência, ele não foi treinado, e ele não quer aprender, e ele não quer fazer, para deixar um câncer dentro da empresa que está refletindo aonde? Lá na nota do boletim, como eu sempre falo, no faturamento.
Porque o faturamento lucro, todo né? mundo enxerga. Faturamento e lucro. Na verdade, nem lucro, né? No prejuízo, né, Campo? No prejuízo. Porque imagina assim, ó, ter produtos que tem que ir e voltar 3 vezes porque foi feito de maneira errada, gastando frete, gastando tempo, gastando dinheiro com uma lucratividade baixa. Mas aí, Cris, aí vem o negócio. Aí vem a magia dos números, né? Então, Porque o que acontece? Esse empresário, eu sei quem você tá falando e já conversei com ele. Aí quando eu questiono assim, cara, mas me fala os números, ele não sabe. Então o que acontece? Se eu não sei os números, eu não tô rotulando as coisas. Então não dói no bolso. Agora, no momento que você entender que, poxa, atraso é horas que estão sendo desperdiçadas na minha produção. Horas desperdiçadas é dinheiro que eu estou gastando. Ociosidade é dinheiro que está indo pelo ralo. Material que volta é dinheiro que vai pelo ralo. Se eu metrificar isso e converter por dinheiro, aí é diferente de olhar, estão errando muito, estão atrasando muito. Eu converto aquilo em dinheiro. Pô, eu tô gastando tantos mil, tantos milhões a mais por mês, um negócio que eu não deveria gastar. Então, isso, você entende que isto é controle? sim. Isso é controle. Eu olhar os números. Pô, a minha produção esse mês, tantos R$ 1.000 em horas de ociosidade. Pô, comercial, não dá pra deixar a produção ociosa. A minha produção, eu olho ali, não, tantas horas de retrabalho. Ô, líder da produção, onde é que tá a falha aqui que vocês estão me atrasando? Estão me gastando tanto de dinheiro com produção errada, com material desperdiçado? Quem é que vai pagar essa conta? Então aí é questão de dono lá no estratégico, olhando isso e alinhando com as lideranças. Não adianta eu botar líder para mandar as pessoas e estar ali fiscalizando o que as pessoas estão fazendo. Eu tenho que ter líderes que também entendam a cultura da minha empresa e que garantam que as pessoas entreguem os resultados que elas precisam entregar do jeito que tem que ser. E aí, Cris, só me estendendo um pouquinho mais, isso vai desde a contratação. Tá? Porque o que é o correto? Contratei alguém para minha equipe. Não interessa o cargo. Pode ser a tia do cafezinho, pode ser o presidente da minha companhia. Contratei alguém, essa pessoa tem que ter ciente do que eu espero que aconteça ela estando lá. Que números ela tem que me entregar. A tia do café, quantos cafés por dia, que hora o café, quanto de reclamação, ela tem que ter ciência disso. O presidente, qual é o faturamento, qual é o lucro? Os líderes de setor, aquele setor, quanto tem que produzir? Quanto de quebra no máximo? Quanto de erro no máximo? Então, tem que estar ciente isso para as pessoas. E como que ela vai lidar com isso? E esse empresário que nós estávamos falando agora está aprendendo. Tá aprendendo. Agora está indo para o caminho certo e está conseguindo fazer aquilo que tem que ser feito dentro da empresa dele. Para ele ter o quê? Mais lucro, óbvio, parar de ter prejuízo, ter mais lucro e liberdade dele poder ir e vir sem precisar ficar com o olho em cima das pessoas que não estão fazendo acontecer na empresa dele. Exatamente. Mas por quê? Porque ele entendeu que para a empresa dele ir para o próximo nível, ele tem que ir para o próximo nível primeiro. E esse é o jeito certo. Ele entendeu essa diferença. Com certeza. É verdade. Tá? Então, o que eu tenho que ter em mente sempre, tá? O controle é a gestão do negócio. E a gestão ela tem que ser baseada em números, em indicadores. Se eu tiver isso claro, pessoas que eu consiga fazer com que me entreguem esses números por causa dos meus processos, por causa do meu modelo de negócio, aí eu não preciso abrir mão de controle para crescer, nem abrir mão de crescer para ter o controle. Se eu tivesse que fazer uma escolha hoje entre produzir mais, se eu começasse a abrir hoje uma loja de, sei lá, fazer brigadeiro em casa, pegar um negocinho que dá para fazer em casa, sim, né? Que é pequenininho. Claro que dá. E dá para ganhar dinheiro, né? Exatamente. Se eu fosse sozinha, Campa, eu começasse uma loja de brigadeiros hoje, nem loja, produção em casa para fazer por encomenda. A primeira coisa que eu ia fazer é controle. Com certeza. Controle de custos, controle de entregas, controle de preço médio, de quantidade médica. Desperdício, estoque, tudo, vendas, caixa. Tudo. Para começar uma empresa tem que começar certo desde o começo. Se você não começou certo, qual é o melhor tempo para você começar certo? É hoje. Não, não é hoje não. O melhor tempo foi ontem. Hoje é o segundo melhor. Amanhã é o pior. Então começa de uma vez. Começa de uma vez. Para de perder tempo, para de perder dinheiro fazendo o que não precisava ser feito com maestria. Campa, sabe o que eu já ouvi gente falar? Que faz coisas do tipo, café da empresa chega antes de todo mundo. Mas é que daí é só ele, né, na empresa, é só o dono. Nunca!
Tem 30 funcionários aí que faz o café para as pessoas. E quando termina, ainda o funcionário vai lá e diz, não tem café. Dá para fazer mais? Aí ele larga tudo e vai lá fazer café. As toalhas a toalha de louça da empresa, aquela da cozinha da empresa, quem leva para lavar? Quem lava lá na empresa? O dono da empresa. Pano de chão. Então, eu tô dando exemplo, gente. Vocês devem estar pensando assim. Mas eu falei com o empresário outro dia que ele varria a empresa. Varria. Mas 30 e poucos funcionários, ele que varria a empresa. Aí é a questão, as pessoas devem estar ouvindo nós e dizendo assim, mas é negocinho. É começando, todo mundo tem que fazer as coisas. Começando, todo mundo tem que fazer. Começando, todo mundo tem que fazer 30 funcionários, o cara precisa varrer? Não. Pô, não tem uma pessoa que varre? Pô, no teu setor, minimamente cuida do teu setor. Aí sabe o que é pior? É essa mesma pessoa dizer assim, eu não tenho tempo pra arrumar minha empresa. Mas pra varrer tem, pra fazer o café tem. Pra varrer tem, pra fazer café tem. Então para e pensa agora, você que tá ouvindo aí. Qual é o teu café? Qual é o teu varrer? O que você tá fazendo que você não deveria estar fazendo, que não sobra tempo pra você fazer aquilo que tem que ser feito na tua empresa, pra você trabalhar no estratégico e ser empresário de verdade? E tá aí até um exercício em cima disso, né? Olha isso, o que você está fazendo que não te dá lucro nenhum, não melhora o status da empresa e se poderia delegar? Arruma tempo, te garanto que pelo menos 1 hora por dia você arruma. Só faz isso, olha a tua rotina, o que eu faço e eu tenho outra pessoa aqui que poderia estar fazendo. E isso, Cris, inclusive, é um hábito, porque o que acontece? Às vezes a gente entra num modo pilotão automático e é comum a gente se ver fazendo coisas que não precisaria estar fazendo. E aí vai alguém e olha, pô, mas é você que tem que estar fazendo isso? É verdade, não precisaria. Então, cria esse hábito. Cria esse hábito de olhar para tua rotina e pensar assim, será que isso eu tinha que estar fazendo? Será que o valor que eu ganho dessa empresa é justo eu ter que estar fazendo isso? É caro, né? É caro, pô. É caro. Pior funcionário. É o mais caro que menos dá retorno. É o mais caro que menos dá retorno. Agora, o que acontece, ó, Cris? Tem umas pegadas aqui que eu gostaria de trazer nesse podcast, porque às vezes quando a gente fala essas questões, as pessoas às vezes pensam, mas é que o que acontece? Eu tenho processos na minha empresa, mas as pessoas não seguem os processos. Já ouviu essa? Já. Muitas pessoas. Quando a gente vai em evento, a gente vai em palestras que a gente participa, tanto palestrando quanto indo lá para aprender, porque a gente continua querendo aprender as coisas, né? A gente não para nunca. Não para nunca. A gente ouve de muitos empresários que dizem assim, mas eu já tenho processo para tudo lá na empresa, só que ninguém segue, tá tudo na gaveta. Eu falei outro dia, a gente estava num encontro de mastermind que a gente participa e tem gente ali que fatura 100 milhões, faturamentos elevadíssimos, assim. Ou na casa do bilhão, Na casa do bilhão. E uma pessoa ali que ele tem, se eu não me engano, 150 e poucos funcionários, ele me disse exatamente isso. As pessoas não seguem os meus processos. Aí eu fui fazendo algumas perguntas. Mas tá documentado? Tá sim. Tem indicadores? Tem. Você audita? Não, eu não audito. Então veja bem, ó. É a cultura do dá nada. A cultura do não dá nada. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Quando você pega uma rodovia, pega aqui, por exemplo, a rodovia dos Bandeirantes, limite 120. Todo mundo respeita esse limite, ninguém passa 120? Não. Não, algumas pessoas estão a 140, 160. Até 200. Até 200. Outro dia passou por mim uma Porsche que eu acho que estava mais de 200. Pô, mas é engraçado o seguinte, aí ele chega num ponto, tem um radar, né? Aí, 120, bonitinho, 110, acho que vai ganhar 10 de crédito pro próximo, né? 100, 80, no radar. Passou o radar, vup. Por que eu tô fazendo essa comparação? Porque processos é a mesma coisa. As pessoas, como é que funciona o ser humano? O ser humano, nós, eu, você, todo mundo, ser humano. A gente tem um negócio, uma sensação, às vezes, de impunidade. Então, claro, se a pessoa tem certos valores, ela vai honrar. Se você falar que o limite é 120, ela vai andar 120. Beleza. Mas muitas pessoas, elas têm isso que você falou, aquela cultura do não dá nada. Tudo bem, tem um processo documentado, mas eu não preciso seguir. Eu não preciso me preocupar. Ninguém olha. E aí, de repente, tem um cara certinho lá na empresa que faz tudo certo. E ele tenta fazer pelo certo. Aí vem o colega esse e diz, cara, deixa de ser bobo. Pra que você vai perder tempo com isso? Ninguém vai olhar. Faz do teu jeito aí, tá tudo certo.
cultura do não dá nada. Então, se é para perder tempo, fazer processo, pensar em indicadores, painéis de gestão e não auditar processo, nem perca tempo. Não faça. É melhor não fazer. Fica lá em cima das pessoas. Não cresce, mas pelo menos não vai perder tempo. Agora, processo, ele tem que ter auditoria. E quem que faz a auditoria, Campa? Bom, quem que faz? Essa pergunta ela é muito ampla, porque tem que olhar o tamanho da operação. Uma empresa aí pequena, com 15, 20 funcionários, às vezes o dono vai ter que fazer, no começo. Principalmente no começo. Agora, tô falando de uma empresa aí com 100, com 200... Enquanto tá implementando os processos, claro. testando, né? Agora tá lá com 100, com 200, vai ter até um comitê ali, pessoas, uma área de gestão da qualidade que vai estar olhando isso de forma sistematizada. Mas o que acontece? É o faz, depois melhora. Quando a empresa tem 15, 20, faz. Começa. Até porque eu tenho uma teoria, tá? Se eu quero cobrar as pessoas um determinado resultado, eu começo eu fazendo para ver se aquilo é viável. Sim. Não adianta eu cobrar alguém um negócio que eu não entendo, não sei fazer, aí eu vou largar. Tu tem que me fazer nesse prazo, nesse tempo, nessa qualidade. 1000 indicadores para cada setor. Pois é, então, exatamente. Não, vamos lá. Se eu faço, as pessoas têm que fazer também. Cara, eu faço 10 em 1 hora. Minimamente você tem que fazer 8. Não me enrola em dizer que você faz 4 porque não dá tempo. Entende? Então, auditoria, eu vou testar esse negócio. E a auditoria de processo não é olhar tudo a toda hora, não. Eu vou olhar uma amostragem de vez em quando. Só que o que eu faço quando eu faço uma auditoria por amostragem de forma aleatória? É como se, em vez de ter o radar fixo na rodovia, tivesse o guarda com o radar móvel. Então as pessoas na empresa, elas começam a saber que de vez em quando eu vou estar com o radar móvel ali, vendo se elas excederam o limite de velocidade. E aqui tem outro ponto, tá? Se eu pegar coisa fora da curva e eu tolerar, qual recado eu tô dando pra minha equipe? Não dá nada. Não dá nada. Ele só fala, ele fica dizendo que vai cobrar, mas não cobra, não. A mijadinha básica, né? Dá uma mijadinha básica ali, depois então, faz do jeito que quiser ali que tá bom. Aí não tem qualidade. Não tem. Aí não tem qualidade. Peguei desvio, peguei na auditoria. Desvio de padrão, desvio de resultado. Desvio que eu falo não é roubo, tá? Não agiu conforme o padrão, não deu aquele resultado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um apontamento, vou me reunir com o meu líder de setor. Cara, o teu setor, aquele dia, aquela hora, aquele cara, aquele colaborador não cumpriu, não entregou desse jeito. Mas providência não tem que ser tomada. Que tipo de providência? Vamos alinhar. A pessoa não entendeu, faltou treinamento, o meu processo não tá claro, talvez a pessoa não é adequada para estar ali. Vou ter que resolver. Então, isto para mim é controle. E é exatamente isso. E no momento que você faz isso com maestria, da maneira natural, pensa assim, ó, você é o funcionário, tá? Você está sendo contratado para trabalhar numa empresa. Se põe no lugar daquela pessoa que está chegando agora. E aí você é recebido assim, ó, foi contratado, passou pelo processo seletivo. A partir de agora eu vou começar a te treinar a partir dos teus, a pessoa lá que é responsável por treinar ele. A partir de agora eu vou te treinar com os nossos processos dentro do padrão de qualidade que a gente tem aqui dentro da empresa. Aqui na nossa empresa funciona assim. Nosso jeito de pensar é esse, a gente preza por esses valores aqui, a gente quer alcançar esses objetivos. Como um todo é isso que a gente está fazendo. No teu setor, o teu objetivo é esse. Você tem essa documentação, vou te treinar agora. Eu sei que você tem 10 coisas para fazer. Eu vou primeiro te ensinar 2. Quando você tiver firme naquelas 2, eu vou treinar as outras com você. Então é importante que você aprenda essas 2, faça com maestria para eu te passar a terceira. Assim você vai ter segurança de que você está fazendo. Né, exatamente. Como é que você, se estivesse no lugar desse funcionário, se sentiria? Eu, pelo menos, me sentiria assim, extremamente segura de que o que eu vou fazer vai dar resultado para a empresa e eu sei como que eu vou alcançar os meus objetivos, inclusive para eu subir de cargo. Porque eles me contaram lá que eles têm realmente um plano de carreira e eu sei para onde eu consigo ir dentro dessa empresa e o que eu consigo galgar de degraus. É muito diferente de dizer assim, ó, tá aqui o teu crachá, vai lá e começa a trabalhar. Vou te dar um exemplo prático disso. Isso aconteceu comigo. Porque antes da gente abrir a nossa primeira empresa em 95, eu tive alguns empregos, né? Eu fui já carteira assinada, CLT.
E o meu penúltimo emprego era uma empresa extremamente organizada. Eu cuidava de um setor, era uma empresa de sistemas de gestão, e eu cuidava do setor de empresas que faziam produção de frutas, maçã, lá no Rio Grande do Sul. E a gente tinha padrão para tudo. Padrão para como a gente ia desenvolver qualquer código, qualquer linha de código no sistema, como é que a gente ia passar para o cliente, como que a gente tinha que agir com o cliente, quais os resultados que tinha que entregar. A gente recebia esse treinamento. Cheguei a ficar aborrecido quando eu entrei nessa empresa, porque eu passei 20 dias sem fazer absolutamente nada a não ser treinar. Eu chegava a me sentir mal no começo. Já era master, né? Já era um programador. Já era programador, mas eu entrei lá, eles me trataram que, pô, você é bom no que se faz, mas na nossa empresa a gente tem os nossos padrões. Então eu fiquei 20 dias em treinamento constante. Então quando, eventualmente, se desse uma pisadinha de bola, esquecesse alguma coisa, meu superior me chamava e, olha, cara, aqui você não cumpriu aquela regra, você não cumpriu aquele processo, você não gerou esse resultado, vamos ajustar. Então eu sabia o que eu tinha que fazer. Isso me dava uma paz, porque eu sabia que se eu falasse um negócio para o cliente, se o cliente não gostasse, e se ele fosse reclamar de mim para a empresa, eu ia me defender, cara, eu segui o padrão da empresa, e tá tudo certo, eu não ia ser penalizado por isso. Então esse foi o meu penúltimo emprego. O meu último emprego foi numa empresa que não tinha nada disso. Era oba-oba, entra aí e faz. Inclusive, eu era obrigado a fazer coisas que eu nem sabia fazer. Vender sendo programador de computador. Programador de computador, o cara vai naquele cliente que ele quer comprar, demonstra e fecha o negócio. Quanto eu cobro, veja lá. Era assim. Esse mercado era meio loucão naquela época, mas essa empresa era muito louca. Então, o que acontece? Eu era cobrado por coisas que eu não fui contratado para fazer. Eu era cobrado por resultados que eu nem entendia o que tinha que acontecer. Me dou bem com aquele meu ex-chefe, me dou bem até hoje, mas foi o pior emprego que eu tive na minha vida. Porque eu me sentia pressionado, eu me sentia apagando incêndio, eu me sentia que nunca estava bom o meu trabalho, me sentia uma insegurança muito grande. Então veja bem, ó, às vezes os empresários eles falam assim, ó, pô, ninguém para na minha empresa. Mas será que tua empresa é como o meu penúltimo emprego ou como o meu último? Entende? Então, eu tenho que dar isso para as pessoas. Então, controle também é isso. As pessoas saberem que, poxa, vou cobrar algo, mas eu vou dar a segurança, como você falou, que elas vão se sentir confiantes no que elas estão fazendo. Isto é controle. É o dar isso para as pessoas. É questão do qualidade de dia a dia, qualidade de rotina. É, ter uma vida boa. Imagina, as pessoas ficam mais tempo no trabalho do que em casa. E elas têm que ficar ali com pressão de relógio, com retrabalho, com alguém ali ralhando com ela o tempo todo, reclamando o tempo todo. Não é vida, gente. E é essa pessoa com esse desenvolvimento emocional que você vai entregar para atender o teu cliente. Imagina como ela vai estar emocionalmente para falar com o teu cliente. Então, quando a gente pensa num contexto de a gente ter um lugar bom para se trabalhar, de ter um lugar organizado, não só fisicamente as prateleiras organizadas, mas em termos de processos e metodologia de trabalho, que é muito mais importante, é ali que a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Você vai conseguir fazer a diferença na vida dos teus funcionários, da comunidade e de todo mundo, simplesmente por você dizer assim, ó, eu estou olhando de forma total para a minha empresa e não só para o dinheiro que está entrando no final do mês, que quando isso está desorganizado talvez falte. Eu sei que todo empresário tem que pagar boleto, né, Campa? Sim. Todo empresário precisa pagar boleto, mas você precisa fazer que a tua empresa ande fluido. É daquele jeito assim, ó, a água desvia das pedras até chegar ao mar e ela chega no mar, é o objetivo dela. Ela não fica batendo nas pedras até rachar. Então, é dessa maneira que a gente tem que ter a sensação de fluidez dentro de uma empresa. As coisas acontecerem de forma automática. Tem que estar lá fazendo com que a empresa seja realmente autogerenciável, que a empresa funcione de forma automática e não dependa de alguém mandando ou alguém controlando. Por isso que a gente falava no começo, né? É melhor eu ter o controle ou fazer a empresa crescer? Os dois. E é possível, agora você sabe que é possível. Mas aí, às vezes, quando a gente fala isso, também vem outra objeção, que é assim, ó, mas é que o mercado tá carente de gente comprometida. Isso é uma pergunta que eu recebo muito. Como eu contrato gente comprometida? E a resposta tem na ponta da língua. Não contrata. Não contrata. Você contrata uma pessoa comprometível. Uma pessoa que tem comportamento de acordo com a cultura da tua empresa. Aí você, com as tuas estratégias, torna essa pessoa comprometida. Esse é o jeito certo.
Simples assim. Inclusive ela sabendo o que ela tem que fazer, onde que é o lugar dela, não ficar trocando toda hora as funções dela. Ah, mas é uma empresa menor, eu não tenho uma pessoa só para fazer tal ligação, outra pessoa só para responder o WhatsApp. Mas aí tem uma outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente abordar nesse podcast aqui, ó. E isso eu ouço muito também, tá? Não, minha estrutura é pequena, só tenho 15 pessoas, eu não tenho como deixar uma pessoa só fazendo venda. Bom, se você deixa a pessoa fazendo venda, gerando proposta e fazendo orçamento, tudo bem. Tá tudo certo. Junta funções que são coexistentes. Tem a ver. Agora, eu pego casos, tipo, o cara é vendedor, mas ele também é cobrador, ele também é entregador. Programador. Aí, pra mim, é fórmula pra dar errado. Por que é fórmula pra dar errado? Vamos lá. Aí, geralmente, quando eu falo isso, a resposta que eu ouço do empresário é, mas eu faço. Digo, pois é, filho, mas tu é dono da empresa, cara. Se tiver que limpar o chão, você vai limpar. Agora, o teu colaborador é diferente. Por que é diferente? Porque se o cara é bom em vendas, ele é péssimo entregador, ele é péssimo cobrador, ele não quer cobrar. Esse é o primeiro ponto. Então você não vai ter uma pessoa muito boa em várias coisas. O segundo ponto importante é assim, ó. Tem um negócio que eu falo muito, que é você não pode dar muleta pro teu colaborador. O que é muleta? Você já viu aquela expressão, a desculpa do cego é as muletas? Sim. Não fiz tal coisa porque as muletas me atrapalharam. Tem empresário que dá muleta pro colaborador. É verdade. Pô, bota o cara, ó, você vai estar aqui pra vender, tá? Então você tem uma meta, vender 500 mil por mês. E aí o cara vai lá cobrar, vai fazer cobrança do cara que não pagou também. Ó, vamos pegar outra função. O cara vai lá cuidar do estoque. Organizar o estoque. Além de vender, vai organizar do estoque. Tá? Repor nas prateleiras. Bom, aí aquele dia o cara chegou na empresa e ele pensou assim, eu não tô com saco pra fazer venda. Não tô com saco pra prospectar. Hoje eu não tô bem. O que ele vai fazer? Ele vai se enfiar lá no depósito. Olhar pra prateleira, repor, parará. Aí você vai cobrar ele. Trocar as coisas de lugar da prateleira de cima pra baixo. Passar o espanador, um paninho ali. Aí você vai cobrar esse cara. Ô Zé, você não tá vendendo nada hoje. O que ele vai dizer? É que tinha muita coisa pra fazer no estoque. Tinha muito produto fora do lugar, tinha muito produto sujo. Tive que me enfiar lá. Ô, muleta. Aí você vai dizer o quê? Nada, cara. Você deu uma muleta pra ele, não reclama. Então, se eu quero alguém nas vendas, o cara só tem uma responsabilidade, vender, ponto. Se ele não vender, cara, você só tem uma coisa pra fazer. Vender. Como é que você não tá vendendo? Não tem muleta. E se o cara é o teu melhor vendedor e você colocar ele pra liderar a equipe de vendas, para de cobrar meta de vendas dele. Ou você deixa ele como sendo o melhor técnico, o melhor vendedor, tecnicamente falando, ele é um técnico, né? Operário. É um operário. Ou deixa ele sendo o melhor vendedor ou bota ele como líder. Função diferente, responsabilidades diferentes, tarefas do dia a dia diferente. Né? Antes, como vendedor, ele tem a meta dele. Agora a meta é do setor que ele cuida. Então ele vai ter que treinar os vendedores para serem bons. Não é ele que tem que bater a meta do setor. E eu vejo muito empresário que ergue o cara para líder, né? Ele era um executor ali. Um bom mecânico, agora é chefe da oficina e tá lá com a mão suja de graxa. E cobra ele que ele conserte os casos mais difíceis da empresa. Ou que continue batendo metas como ele sempre batia antes, sendo líder. Não é incoerente. Não pode. É incoerente. Então não faz isso, não põe ele lá. Então fala assim, ó, você que cuida mais dos líderes, pra você, qual é a maior capacidade que um líder tem que ter pra que eu possa promover ele a um cargo de liderança? Liderar. Mas pra mim, sabe o que é liderar? Desenvolver as pessoas, treinar e realmente fazer com que as coisas sejam conversadas no dia a dia e não deixar virar uma bola de neve. Isso aí. Então, quando você alinha com as pessoas, você treina, você desenvolve essas pessoas, você entende o perfil comportamental dessa pessoa. Como é que ela é? Quais são as capacidades que ela tem comportamentais? Se ela é a pessoa certa no lugar certo? Esse tipo de coisas vai fazer com que o líder ele realmente tome decisões importantes para melhorar o setor dele, para deixar uma harmonia e fazer com que a coisa ande e eles atinjam as metas e batam as metas muito antes do prazo. Agora, se ele tiver que ir lá e continuar fazendo o trabalho que era dele antes, ele não vai conseguir fazer nada disso. Aí vai continuar aquela torre de Babel. Sabe o que acontece?
Às vezes o empresário naquela ânsia assim, não, preciso de alguém liderando aquele setor, alguém que tome conta daquilo. E vai promover aquela pessoa que não está preparada, ele esquece de uma coisa. Ele esquece de falar para aquela pessoa pelo que ela vai ser cobrada. Entende? Então, é a mudança de status. Mas tem que trocar o papel dele. Então, é mudança de status. Se ele é vendedor, ele tem uma meta, vender 100 mil. Agora, se o setor tem 5 pessoas e ele vai liderar 5 pessoas, a meta dele não é mais vender 100 mil. A meta dele é garantir que cada um dos 5 garanta 100 mil de vendas. Ou seja, o setor traga 500 mil de vendas. Então, essa é a diferença. Só que isso tem que ficar claro antes de promover. Por que ficar claro antes? Porque daí eu vou checar, essa pessoa ela tem a capacidade, ela tem a preparação, ela tem os comportamentos necessários para ocupar esse papel. Ela quer! Falamos junto. Ela quer fazer isso? Ela quer ser cobrada por isso? Então tem que deixar claro. Zezinho, antes eu cobrava você se você não bateu a meta. Agora, se a Mariazinha não bateu a meta, é você que eu vou cobrar, não é a Mariazinha. Você entende a diferença? Muito tá grande. Claro para você, Joãozinho? É isso que tem que acontecer. É muito grande a diferença. Então, e quem é que tem que aprender primeiro? Lá em cima, né? O dono. Se o líder principal que tá lá no estratégico da empresa, que deveria estar no estratégico, tá lá fazendo coisa que não era para ele fazer, tu acha que ele vai dar bola para isso? Varrendo o chão, não vai dar bola para isso. Sem tempo para melhorar a empresa, não vai dar bola pra isso. Mas é o olho do dono que engorda a boiada. Mas olha a boiada certa. Qual que é a boiada certa? Indicadores e a gestão. Simples assim. Então, respondendo, né, Cris, aqui a pergunta pra gente finalizar esse podcast. É melhor crescer ou é melhor ter controle? As duas coisas. Controle de indicadores e de gestão. E é assim que vai ter um crescimento sustentável da empresa, sem escravizar o dono, com mais lucro, sem botar pedrada na cabeça de líder nenhum, de funcionário nenhum de dentro da empresa e gerar muito mais lucratividade. Para mim, lucratividade é a nota do boletim. Por que a nota do boletim? Que nem no colégio mesmo. No colégio, se a gente estudava, entregava a prova no horário certo, entregava os trabalhos no dia certo, a gente tinha nota boa. Eu tirava nota boa, pelo menos. Era assim. Então, não é porque a professora estava com vontade de dar nota boa. Se você fez seu trabalho direitinho, você vai ter uma nota boa. O empresário é a mesma coisa. Se fizer o trabalho dele direitinho, vai ter lucratividade. Se não, exatamente, bate lá no teto do patamar lá e não consegue crescer mais do que aquilo. E você que está assistindo a gente, você ainda acha que tem que escolher entre crescer ou manter o controle? Ou acha que dá para fazer as duas coisas? Dá para crescer e ter controle? Queria saber essa resposta. Eu também. Então, gostou desse podcast? Curta, comenta, encaminha para os teus amigos empresários, segue a gente aqui em todos os canais e a gente tem mais um convite para fazer que eu vou deixar com a Cris. Então, a gente tem um convite para fazer. Eu tenho algumas vagas, pouquíssimas vagas, com os meus melhores especialistas que estão preparados para fazer um diagnóstico empresarial da tua empresa e ver o que pode ser melhorado na tua empresa. Se a gente vê que a gente pode te ajudar, a gente vai fazer isso de verdade, de todo o coração. Mas lembra, são poucas vagas e por poucos dias. Eu não vou liberar minha equipe a todo momento para você, não. Então vai lá de uma vez. E assim encerramos mais uma edição do nosso podcast Pausa Estratégica. O meu forte abraço, desejamos que você viva positivamente.